Olá, boa noite pessoal. Eu sou a Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. O meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E com esse intuito, eu estreiei essa semana, no canal do YouTube da EPE, uma série com videoaulas e toda terça-feira eu vou trazer aqui, vou colocar lá no canal do YouTube um novo vídeo que vai tratar com o tema da gestão. Para quê? Para que a sua empresa possa crescer, lucrar e manter aí a perenidade no mercado, né? E eu também vou fazer toda semana uma live aqui no Instagram para complementar então aí, esse assunto dessa aula e para que a gente possa tirar dúvidas, para a gente poder também bater um papo aí sobre o que foi tratado nessa aula. Então, se você tiver qualquer questão, qualquer colocação que você queira fazer aqui, fique à vontade para ir colocando aqui suas questões para a gente poder ir aí conversando. Bem, como o tema da última aula, que eu coloquei lá no YouTube, foi sobre cultura organizacional, eu resolvi então convidar o psicólogo Felipe Porto para que eu e ele possamos bater aí um pouco mais um papinho sobre esse assunto, para a gente entender, como ter essa clareza aí de quem somos, sobre conhecer nossos valores, nossas crenças, como isso aí pode interferir no sucesso do nosso negócio. E eu tenho certeza que vai ser um papo assim muito incrível para a gente poder aprofundar aí sobre esse tema. Bom, eu tô vendo aqui se ele já entrou na live, por enquanto não, mas daqui a pouco ele já tá entrando. Vou dar só mais um tempinho para ele entrar, que ele falou que já estava a postos aí. E é isso. Então, se você tiver qualquer questão, coloque aí para a gente poder trabalhar. Não deixe de conferir também lá no YouTube, no canal da EPE, que o canal chama Escola Pequenas Empresas, conferir essa videoaula. E se você quiser também opinar, quiser colocar um tema para a gente poder discutir e tudo, fique à vontade para a gente poder tratar aqui em profundidade. Bom, agora ele já entrou, vou convidar ele aqui. Então, Felipe, já estou te chamando aí. Então, sem mais delongas, já estou convidando ele aqui. Vamos esperar ele entrar aí. Vamos ver se vai funcionar, Felipe? Ei, Érica. Felipe. Deu certo. Tudo bem? Aê, sextou. Tudo bem com Sextou, você? Sextou. Sextou com live. Isso Tudo bem? mesmo. Pensa bem, 7 horas de uma sexta-feira, mas é isso aí, Felipe? Maravilha. Ô, Érica, Felipe, o áudio e a iluminação tá tranquila aí, tá beleza? pra mim tá ótimo. E pra você? Tá tranquilo também. Então tá bom. Fizemos testes aqui antes. Então Felipe, tá bom, bom. primeiro, antes de tudo, eu queria te agradecer, de coração, por você ter aceito o meu convite, para a gente bater esse papo aqui. Você sabe que sempre é um prazer enorme para mim poder conversar com você. Então, Vai, agradecer mesmo de Érica. coração. O prazer é meu, né? É sempre bom a gente se encontrar. A gente, para quem não conhece, eu e a Érica já temos uma caminhada aí de anos, né? Já fomos parceiros aí de caminhada. Então, hoje nós estamos aqui nesse caminho empreendedor, né, Érica? Eu ia Aprendendo aí a falar cada isso. dia e com um tema muito legal, né, que a Érica propôs hoje, da gente conversar sobre valores, missão, enfim, dentre outras várias coisas que virão aqui durante a nossa prosa, né? Então é muito gostoso falar sobre isso e, assim, dentro do nosso conhecimento, né? Claro que nós não somos os melhores, né? Mas o que temos, com certeza, que seja lucidez para alguém e que essa pessoa possa ganhar potência aí na sua caminhada organizacional como empresário, empreendedor, enfim. É isso aí. Eu ia falar justamente isso, fazer uma breve apresentação aqui para dizer, pessoal, eu conheci o Felipe
quando quando eu contratei ele para fazer parte da minha equipe de recursos humanos que eu gerenciava num grupo de concessionária de veículos. E aí, Felipe, até entrando assim um pouco no tema aqui, né, do nosso assunto, eu lembro que logo de cara eu logo percebi que nós compactuávamos aí de valores até muito semelhantes. Verdade. E aí Verdade. a gente teve uma conexão meio que de imediato, né? Muito por dessa questão de valores mesmo, que a gente defendia, que a gente acreditava. E aí, pessoal, depois ele seguiu o caminho dele, ele foi empreender, então acho que é uma ótima pessoa para falar aqui na Escola Pequenas Empresas, porque ele é empreendedor, hoje ele tem uma clínica de psicologia e está fazendo aí o que ele ama, né, Felipe? Eu acabei indicando muitos pacientes para você também. É verdade. Inclusive, fui sua paciente, né? Verdade, Então, com assim, eu certeza. tive a honra de poder ter evoluído muito como pessoa. E você foi, assim, um contribuidor aí nessa minha jornada, do meu processo de autoconhecimento. Eu sempre falo do autoconhecimento aqui nos meus conteúdos, porque eu verdadeiramente acredito que isso é fundamental aí para a gestão do nosso negócio. E eu sempre defendo e falo da terapia como uma ferramenta para isso. Então, assim, eu estou fazendo um merchan mesmo seu, porque o que é bom, a Ótimo. gente tem que divulgar, a gente tem que propagar e fazer um marketing mesmo e divulgar mesmo, porque realmente contribui, como eu disse aí, no nosso processo. Então, eu sempre falo aqui do autoconhecimento, da terapia, já falei de você em vários conteúdos que eu fiz aqui, inclusive. Verdade, Eu estou sempre verdade. divulgando, né, Felipe? Muito bom. Eu fico muito feliz, né? E resgatando um pouco da nossa historicidade, e já entrando no tema também, eu e a Érica, nós trabalhamos juntos, assim, sem entrar muito em detalhes, né? Mas, como a Érica disse, a gente, como se diz, os pensamentos, né, os valores se casaram. E a gente, no início, a gente passou por algumas situações, a gente foi percebendo algumas situações que não comungavam em nada com os nossos valores, né? É isso E mesmo. o quanto que isso gera um mal-estar, né, Érica, no dia a dia, na relação. Você fica ali, né, de 8 às 18, ou sei lá, 7 às 17, cada um com seus horários, mas eu lembro que a gente saía esgotados, a gente saía cansado, era difícil. Mas uma coisa que eu aprendi muito nessa época, né, nesses anos que eu e a Érica, nós trabalhamos juntos, foi a importância da gente se manter fiéis, né? No meu caso, né, me manter fiel, a Érica fiel nos valores dela também, e o quanto que isso é importante para a gente suportar as tempestades. Porque elas virão de qualquer jeito. Umas são bem previsíveis, outras são imprevisíveis. Vem porque, enfim, tem que vir. E se você não tiver sensível, se você não estiver claro dos seus valores, na hora que vier os atravessadores, né, as dificuldades, corre um risco muito grande, Érica, da gente mudar a nossa rota, mudar o nosso caminho. E não quer dizer que mudar o caminho seja errado, mas pode ser que vai ser algo com uma dor maior. Ou seja, você poderia alcançar algo vamos falar assim, um sucesso maior, só que como você estava desconectado, insensível aos seus valores, você mudou sua rota. Não que você não possa voltar, Tá falhando mas um o caminho... pouquinho, mas tá falhando um pouquinho. Não sei se é só para mim, mas eu tô conseguindo, mas tá parecendo que tá falhando um pouco. Tá, mas voltou aí? Tá legal? Voltou, agora voltou. Então tá bom. Mas aí a gente estava falando sobre isso, né? Resumindo, a importância, né, de se ter essa clareza dos valores, né? Tanto para, falando, né, eu como pessoa, é importante falar também da clareza de uma equipe e também do empreendedor ter clareza dos seus valores, da sua missão, da sua visão, porque as tempestades vão chegar. E isso é um fato, né? Não dá para passar a mão na cabeça de ninguém. E quando chegar, se você não tiver clareza, não, como se diz, não rola. Você falou assim, umas são imprevisíveis, umas são pandemia, né? Umas são pandemia, Umas né? são pandemia, né? Umas são pandemia. Bom, E isso, né, Érica, traz muito para a gente aquela questão assim de a gente fica tentando controlar as coisas demais. E, na verdade, a gente não controla tudo, né? A gente consegue ter controle dos nossos valores.
que, né, está aqui, né, aqui e aqui, né, os pensamentos. Porém, tentar controlar o incontrolável já é o início do descontrole, né? Então, Da enfim, insensatez, da falta de lucidez. exato. Eu ia Mas te falar cortei. justamente isso, Felipe. Foi bom que você já foi introduzindo sobre essa questão, né? Eu, assim, como mentora, consultora de negócios e nos meus estudos, porque você sabe que eu sou uma estudiosa aí nessa parte de gestão, o que eu observo muito é que uma das principais causas aí da mortalidade das empresas nos seus primeiros 5 anos tem muita relação também pelo fato do dono não ter essa clareza do seu negócio. Dele, às vezes, ter aberto a sua empresa muito para suprir uma necessidade. Por exemplo, agora em época de pandemia, ele ficou desempregado. Então, vou abrir uma empresa aqui para ter uma renda, para eu não passar fome, né, por uma necessidade dele, ou porque um cliente exigiu, um fornecedor exigiu. E aí, ele abrindo a empresa, né, nesse sentido, ele acaba não tendo a clareza do negócio dele, do que verdadeiramente, qual é a verdadeira razão daquele negócio estar ali, naquela sua existência. E aí acaba que o negócio dele, ele fica muito focado só na questão de ter lucro, de ter uma renda, de ter um rendimento, quando a gente sabe que o dinheiro, né, que isso, na verdade, ele é o meio e não o fim. E aí ele tem muita falta realmente de noção, de clareza sobre qual é o propósito. A gente fala muito de propósito, né? No tema propósito, e para negócios a gente usa muito esse termo, porque a gente sabe que cada vez mais as pessoas, os clientes, os colaboradores que vão fazer parte dos nossos negócios, eles estão em busca de propósito, eles querem se conectar com causas, né? E eles não vão estar ali para poder encher o bolso de ninguém. Na verdade, ele quer ver, será que o meu valor bate com o valor dessa empresa? Será que essa empresa defende essa causa? Então, isso é o que realmente hoje a gente vê acontecendo. E muitas vezes o empreendedor, ele abriu a empresa, acaba virando um karma na vida dele lá, porque ele não tem essa clareza. E aí, isso é, sim, uma das principais causas de mortalidade. E aí, muitas vezes, quando você, né, nesses meus estudos, nessas minhas consultorias, quando eu pergunto, mas e aí, qual que é o propósito da sua empresa? Eu até comecei esse vídeo aqui antes de você entrar falando qual era o propósito da EPE. Quando você questiona, quando você pergunta sobre valores, ele não tem essa clareza, ou às vezes ele dá uma enroladinha assim, mas isso não, você vê que aquilo ali não é uma coisa que ele parou para pensar, ele não tem isso documentado, ele não consegue transparecer isso para os seus colaboradores, ele não contrata colaborador que compactua do mesmo valor dele, ele atrai clientes que não são clientes para ele. Então, isso não é claro. Você, como um grande estudioso da mente humana, da filosofia, da psicologia, eu queria contribuir aqui, né, com esses empreendedores, como eles fazem, a gente pode fazer para a gente ter mais, e isso é um processo, como eu disse, que eu passo, e acho que é uma evolução eterna, que é um aprendizado que a gente tem constantemente, claro. Como que a gente faz para ter essa clareza sobre quem a gente é, quais são os nossos valores. Às vezes a gente questiona valores, quais são as suas crenças, e a gente às vezes não tem. O que é valor? O que é isso? A gente é muito levado pelo contexto, né? Pelo ambiente. Eu posso depois dar um depoimento aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Felipe, como dar essa lucidez, né? Você fala muito de lucidez. Ótimo. Lucidez, como dar essa lucidez, essa clareza para a gente entender o que realmente a gente verdadeiramente é. Ótimo. Érico, você trouxe algo muito legal, que é uma coisa. O grande desafio, vamos falar assim, do empreendedor, de quem está iniciando um negócio, para além dos negócios, né? Vamos pensar agora um pouco mais filosoficamente. Nós temos algo, principalmente nessa pós-modernidade, que é o conceito de sucesso. Uhum. O que é o conceito de sucesso que a gente importou americano? Né? É algo muito materialista e com uma velocidade muito grande. A gente quer tudo para ontem, Érica. A gente está sem paciência de querer desenvolver, de maturar as coisas no tempo que tem que ser. A primeira provocação que eu trago para nós, aqui empreendedores, empresários, trabalhadores, é: você está disposto a pagar o preço e o tempo necessário para amadurecer?
Porque as questões humanas, as questões éticas, as questões valorais demandam tempo. O tempo é de cada um. O meu é um, da Érica é outro, de vocês que estão aí é outro. Essa é a primeira provocação, né? É um grande desafio que fica, vamos falar assim, que mora quase no nosso inconsciente, é saber lidar com essa pressão de sucesso e velocidade. O que acontece nesse conceito de sucesso e velocidade, Érica? Que entra aquela questão do foco nos resultados, né? Não é que eu sou contra o foco nos resultados. É essencial para qualquer empresa girar. A Érica está aí para dar uma aula para vocês. Mas trazendo isso para a esfera do pensamento, se você pensa apenas no resultado, no fim, você vai deixar de pensar no meio de campo, que é esse tempo que nós estamos falando, que é onde a mágica acontece. Então, Érica, agora eu introduzi agora para responder a sua pergunta, né? Como é que eu encontro, eu tenho contato com esses valores? Aí eu quero trazer o seguinte: eu, como ser humano, eu estou me encontrando com o mundo a todo momento. Eu, como ser humano, encontro com a Érica, já encontrei, continuo encontrando, encontro com o meu consultório, encontro com treinamentos, encontro com a minha família, enfim, encontro com o mundo em si. Então começa a perceber o seguinte, que quando eu encontro com o mundo, entendo o mundo, todas essas esferas que eu falei e muito mais, no meio aqui vai surgir algo que eu quero chamar de sentimento. Então, quando eu encontro com o mundo, vai surgir o sentimento. Perceba que durante esses encontros, eu vou experienciando sentimentos bons e sentimentos ruins. Vamos brincar um pouco. Vamos supor que eu fui no Palácio das Artes assistir a Orquestra Filarmônica com a Érica. A Érica me deu um convite, um ingresso. Cheguei lá e falei, nossa, Érica, que estranho isso aqui. Nossa, o tempo não passa. Eu não aguento ver o pessoal lá com o pauzinho na mão, fazendo para lá e para cá, violino assim, pererê, parará. Achei um saco. Aí depois eu falo assim com a Érica. A gente está andando ali na Afonso Pena, de repente eu vejo a banda Raça Negra tocando. Né? Vamos brincar um pouquinho para trazer humor. Para a gente, né? Gosta do humor que a gente aprende melhor. Eu acho que eu vou ver a Raça Negra também. O Raça Negra que é muito mais gostoso, né? Por isso que eu falei. Então, ali no show da Raça Negra, eu e a Érica, né, a gente começou a dançar, brincamos, aí compramos uma cervejinha. Nossa, foi uma delícia. Então a gente ficou, por exemplo, 2 horas ali curtindo a banda Raça Negra e parece que passou em 5 minutos de tão bom que foi aquela experiência, né? Eu e a Érica como amigos, a gente, né, tomando uma, conversando sobre negócio, escutando Raça Negra. Porém, lembra que eu falei da velocidade dos dias? É muito comum que eu vou embora para minha casa, a Érica volta para a casa dela, cuidar dos seus afazeres, e a gente não reflete sobre como esse encontro me provocou. Por que eu me senti tão bem ao encontrar com a banda Raça Negra e me senti tão estranho lá na Orquestra Filarmônica? Com todo respeito à Orquestra Filarmônica, tá, gente? Eles são muito bons, né? Mas é isso que nós temos que pensar. Por que eu me senti provocado? E é interessante falar, né, que na filosofia antiga, né, a gente fala desse encontro, quando você ganha uma potência, a gente chama de alegria. Né? O professor Clóvis até fala muito isso nas suas palestras, que alegria é essa passagem para um estado mais potente do próprio ser. Ou seja, quando essa potência cresce é a partir de um encontro. Se essa potência cresceu, tem que ter um porquê. Né? Ou seja, vamos supor que ali no show do Raça Negra eu experienciei liberdade. Só um exemplo. Opa! Eu estou começando a entender que liberdade é um valor para mim. Se liberdade é um valor para mim, por que eu tenho levado uma vida que eu fico trancado num regime, né, vamos falar assim, convencional de uma empresa ali, de 8 às 18? Olha para você ver, o conflito de valor já começa aí. Se um dos meus valores é liberdade e eu estou ficando numa empresa, e não tem nada de errado ficar com uma empresa de 8 às 18, são questões de valores, que é o que nós estamos conversando aqui, automaticamente, lá na segunda-feira, no meu trabalho, eu vou achar aquilo
Isso mesmo, vou achar. Eu ia falar o palavrão, mas não pode. Não, Enfim, sexta-feira é, se bem que ele passou tá já. liberado, Érica? Eu vou achar aquilo uma bosta. É isso, eu vou achar uma Foi bosta. light, foi light. Foi light. Então, assim, perceba que os valores já estão desajustados. Se eu encontrei lá no show do Raça Negra, experienciei a liberdade e aquilo foi tão bom, por que eu tenho levado uma vida onde eu estou me agredindo? A diferença é que a gente leva uma vida tão, vamos falar assim, conturbada, veloz, sempre com foco nos resultados. Lembrando, o foco nos resultados é importante, porém, dentro das relações humanas, a gente cabe umas reflexões. Tá? Então, como eu só quero o resultado, eu perco a esfera moral de discutir por que foi tão bom estar no show do Raça Negra, por que é tão bom quando eu vou, né, à missa, por exemplo, né, para quem é católico, ou quem vai no culto, enfim, independente Felipe, Vamos deixa lá. eu só te fazer uma intervenção aqui. Por favor, vamos lá. Nesse sentido, você está dizendo que para a gente realmente entender os nossos valores, seria necessário, em cada encontro que a gente tem, um encontro com o outro, com uma situação, a gente se permitir fazer uma reflexão sobre o que aquilo ali foi para nós? Foi tipo assim, deixa eu parar no meu dia hoje, deixa eu, como se eu tivesse que reviver o meu dia e falar assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, isso eu gostei, isso eu não gostei, isso pode ser expressão disso. Essa necessidade de uma reflexão, e às vezes a gente acaba não fazendo pelo piloto automático que a gente liga, pelo dia conturbado, a correria, e encontrar os valores seria um momento de fazer essa reflexão diária? É isso, Érica. E também somando, é um convite para sair da lógica mecanicista, parar de viver o automático. É parar de achar que todo encontro é qualquer encontro. E não. Se, por exemplo, nesse encontro aqui, as pessoas que estão nessa live estão experienciando algo bom, é porque tem algo aí que está falando do seu valor. Talvez você goste de assuntos sobre o mundo dos negócios, o mundo do empreendedorismo, gosta também de filosofia, para quem talvez nunca buscou assunto. Opa, estamos falando de filosofia aqui, por que não buscar? Então, isso faz parte dos seus valores. Então, é isso que você disse, Érica, e um convite para a gente sair dessa lógica mecânica, né? Que eu posso me oferecer inteiro no encontro. Quando eu for me encontrar com o mundo, né? Para não falar em algum exemplo específico, que eu esteja inteiro. O máximo possível inteiro é difícil, 100%, mas que eu esteja o máximo que eu posso. Aqui nos meus encontros, Érica, no consultório, eu tenho que tentar estar o máximo inteiro que eu consigo, porque senão pode passar alguma informação que era importante para mim, né? Enfim, mas para responder a sua pergunta, é isso, né? Eu acho que isso daí é um desafio, Felipe, porque o que acontece que eu percebo muito por exemplo, a gente hoje é muito bombardeado de informações, né? A gente vive num mundo em que a gente tem um excesso de informação. Então, quando a gente entra, por exemplo, muito devido à questão da pandemia, você entra no Instagram, você entra para dentro, dá uma olhadinha numa coisa, quando viu, já passou 5 horas, você está quase que o dia inteiro ali mexendo no Instagram, de tanta coisa. E você fica meio louco, meio querendo ter acesso a todos os dados e você fica sem saber, na verdade, o que você está ali, no final das contas, observando. E eu vejo muito isso também na gestão de negócio. A pessoa ela tem acesso a tantas páginas, ela tem tantos mentores, ela tem tantas pessoas, influenciadores, pessoas falando sobre isso, que ela se desnorteia. Eu estou falando isso por experiência própria também, né? A gente fica assim, a gente fica perdido. Então, totalmente. Esse é um desafio mesmo também, né? Érica, foi bom você ter falado isso. Eu sempre tive uma alma empreendedora. Uhum. E depois, com o tempo, que eu fui descobrir isso, né? Eu acho que eu já comentei com você, quando a gente trabalhou juntos, quando eu falei assim, nossa, Érica, eu estou pensando em fazer uma pós, o que você acha? Aí ela falou assim, filho, você deve fazer gestão de negócio, né? Aí casou muito bem, né? Que foi, assim, um lado empreendedor que eu descobri na época. Érica, eu queria falar o seguinte, que quando eu comecei a empreender, aí esse exemplo seu foi muito bom, eu comecei a empreender e eu seguia diversas pessoas, Érica.
Agora eu não vou lembrar, porque nas lives a gente esquece tudo, né? Mas assim, tinha aquele cara da WhatsApp, gente, eu esqueci o O nome Flávio dele. Augusto. Flávio Augusto, Belpesse, Érico Rocha, dentre outros aí que eu nem vejo mais. São pessoas excelentes no que fazem, né? São pessoas fora da curva. Só era que naquela época, esse excesso de informação começou a me fazer muito mal, mesmo as pessoas sendo muito boas. Era muita coisa. Isso quando eu não me perdia, né? Eu entrava para pesquisar empreendedorismo, quando no final das contas eu estava vendo como fazer um pudim com, sei lá, com Todd. Então, assim, aquele excesso de informação, Érica, era muito pesado. E uma das coisas, né, durante esse processo que me auxiliou muito, que eu tive que retomar na minha caminhada do autoconhecimento, é começar a rediscutir quais eram os meus valores e aonde eu queria chegar. Então, a partir do momento que isso ficou um pouco mais claro para mim, eu deixei de seguir muitas pessoas. Eu dei uma limpa. Aí eu estou falando aqui de rede social, né? Eu dei uma limpa no meu Instagram para que, né, sempre que eu acessasse, eu apenas visualizasse ou aumentasse a probabilidade de visualizar coisas que estavam comungando com os meus valores. Então, por exemplo, eu deixei de seguir, na época, o Érico Rocha, o Flávio Augusto, não é porque eu comecei a odiar eles, mas é porque no meu início eu comecei a me frustrar, porque eu queria alguém que falasse a minha língua. Então, quando eu queria gravar um vídeo, né? Hoje eu me sinto um pouco mais à vontade de gravar um vídeo, mas eu lembro que eu segui uma pessoa, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro que aí nesse processo eu conheci, aí vale a pena os créditos, a Carol, fazedora de vídeos. Uma simplicidade tão grande. Aí uma das coisas que eu descobri na minha caminhada, que simplicidade é um valor para o Felipe Porto. Isso mudou a minha caminhada empreendedora. Quando eu descobri que sabedoria, alegria e a simplicidade era dos meus valores, eu comecei a buscar no mundo virtual pessoas que, gente, eu não estou falando que o Érico Rocha, o Flávio Augusto não são simples, não, tá, gente? Né? Eu estou falando da minha experiência, da minha caminhada, tá? Então, eu percebi nisso. Então, eu percebi na Carol aquilo que estava comungando comigo. Lembra que nós falamos dos encontros, né? Dos valores se baterem ali. Érica, e a partir disso, o tanto que eu me desenvolvi, o tanto que eu vi que, uau, pelo menos nesse momento tem alguém falando a minha língua, tem alguém falando dos meus valores. E aquilo foi tão bom que eu comecei a me desenvolver. Eu fiz o primeiro vídeo que ficou horrível, falei sobre ansiedade, morro de vergonha, até excluir esse vídeo lá. Eu tinha um canal do YouTube na época, mas foi importantíssimo para o meu início, né? Para mim começar a trabalhar oratória, enfim, não sou melhor oratória não, mas já melhorei muito desde quando eu comecei. Mas é isso, Érica, assim, para não estender muito esse tema em específico, esse excesso de informação no início, ele me fez muito mal. E o que me salvou foi os valores, esse filtro, né? Aqui é os valores, veio um encontro com o mundo e só passou aquilo que estava comungando com o meu jeito de ser, né? Aquilo que estava comungando comigo. Então, a partir que isso ficou um pouco mais claro, eu comecei a filtrar, né? Aí eu tive um desenvolvimento, depois de algum tempo eu voltei a consumir, né, o conteúdo desses profissionais fora da curva e que hoje eu consigo ouvir de outra forma o que eles falam, né? E eles me auxiliam de N formas, né? Mas é por aí. Bom, porque essa questão de valores, então eu acho que a gente começa a entender, você trouxe essa clareza no sentido de mostrar que todo encontro da nossa vida é uma oportunidade da gente parar e refletir se aquilo foi bom ou não para a gente começar a detectar os nossos valores. E aí, quando a gente fala de negócios, né, de abrir uma empresa, de você aí ir para empreender, você colocou aí um dos seus testemunhos, a gente fala também muito essa questão do propósito, ou seja, dessa razão de existir, do porquê você abriu sua empresa, por que você tem essa empresa X, por que ela existe, e você ter essa clareza. E é óbvio que a gente não vai gostar de tudo que a gente faz na nossa empresa, porque ninguém vai querer fazer todas as atividades. Por exemplo, eu não tenho
aquela paixão por gestão financeira, mas eu tenho que entender, eu preciso ter muito conhecimento, muita clareza sobre isso, porque a gestão financeira ela pode trazer, se eu não souber disso, né, ela pode trazer a falência do meu negócio. Então, nem tudo que eu vou fazer no meu negócio eu gosto, mas eu preciso entender, eu tenho aí, vem nessa questão de crença, de valor, eu creio muito na questão de você ter paixão, de você realmente descobrir qual é o seu propósito, qual a razão de existir da sua empresa. Então, eu falo muito disso, que uma cultura de uma empresa, ela é criada muito por essa questão do propósito, da razão de existir da sua empresa, né? Os valores que a gente falou e essa visão do onde você quer chegar, como você deu o seu testemunho aí também, que quando você soube aonde você queria, você teve mais essa clareza. E isso daí constrói a cultura da empresa. Ou seja, isso constrói o funcionamento, o dia a dia da empresa. E aí, se você tem clareza sobre isso, você faz aquilo que eu coloquei na videoaula que eu coloquei no YouTube essa semana, justamente você cria o diferencial da sua empresa. Porque ninguém vai ser uma Carol fazedora de vídeos, porque ela tem o jeito dela, ela tem a clareza dela, ela tem a simplicidade dela, uma coisa que é o valor dela. Então, eu, Érica, posso falar de gestão de negócios, assim como milhões de outros profissionais falam aqui, mas eu falo do meu jeito, com os meus valores. E se outra pessoa do outro lado tem essa clareza, ela vai se conectar a mim compactuando com meus valores. Então, enquanto empresa, eu posso ter o meu diferencial baseado na minha cultura, ou seja, eu posso ser uma hamburgueria e sendo uma hamburgueria, eu posso conectar as pessoas que estão ali cientes daquilo ali que eu quero defender. Agora, se o dono da empresa, não tem essa clareza de qual o propósito, qual o valor, qual a visão, e não divulga, não propaga isso, ele não vai captar clientes, não vai captar colaboradores que têm essa mesma percepção. E para mim aí está o X do diferencial de qualquer empresa. Ótimo. Valores bem definidos, né, Érica? Vira diferencial competitivo, né? Valores definidos vira literalmente como você vai atuar de forma diferenciada no mercado. O Felipe está falando aqui, só aproveitando, quem identifica os valores, oferta experiência a ser vivida. Os outros vão oferecer apenas um produto ou um serviço sem sentido. Né? Isso mesmo. O que eu acredito também, porque hoje as pessoas se conectam ao propósito, à sua causa, ao que você tem a oferecer como experiência, como ele diz. E não produto por ser produto, né? Isso daí tá cheio. Verdade. Mas aí a grande questão é essa, é como você parar e entender qual é a sua experiência que você vai oferecer para ser vivida, qual a razão da sua empresa estar ali, qual o seu valor, qual a sua visão. E como na pequena empresa, a pequena empresa é muito reflexo do dono, se ele não tem essa clareza como indivíduo, como pessoa, ele não transparece isso para o seu negócio. E é por isso que eu falei, Felipe, salve-nos, porque muitas vezes a gente não consegue ter essa clareza. De onde vem essa clareza do nosso porquê de viver, né? Por quê? Isso é interessante, Érica, assim, você trazer isso tudo, a gente refletir sobre isso tudo, porque no meu fazer dentro da psicologia, o meu fazer, ele ainda é muito vamos falar assim, uma atmosfera, hoje bem menos, mas que as pessoas esperam um psicólogo mais velho, de barba branca, e fumando um cachimbo estilo Freud, né? E eu lembro no início, eu falava assim, gente, como que eu posso atrair pessoas? Como que eu posso atrair pacientes, clientes? Eu gosto de falar clientes, tá, gente? Porque eu acho que paciente fica passivo e cliente é duas pessoas ativas no processo, né? E eu ficava assim, como que eu posso atrair clientes para esse espaço? E essa clareza dos valores foi tão interessante que a partir do momento que começou a vir, logicamente, né, com todo o trabalho por trás, claro, mas a partir do momento que eu tinha a experiência do encontro e a pessoa ela conseguia sentir a minha identidade, porque os meus valores também definem a minha identidade, define o meu discurso identitário, de falar quem eu sou, tanto como pessoa e também como o meu negócio. Então a pessoa, quando vem aqui
e ela percebe essa transparência, né? Ela sai daqui, digamos, satisfeita e tem uma experiência diferenciada. Porque se você falar assim, o Felipe é o melhor psicólogo, estou longe disso. É igual você disse aí, né? Produtos tem vários, profissionais tem vários. Né? Na minha região aqui, se você procurar, deve ter uns 5 a mais. Né? Mas Você faz assim, cara. você balança lá, cai Felipe Porto, Mariazinha, Joãozinho, Lucas, cai todo mundo. Né? Mas quando eu tenho essa clareza do que eu faço, e quanto mais eu me aproximo, vamos falar assim, da minha humanidade, que são os meus valores, e essa minha humanidade, que dentro dela estão os valores, ela vai ser refletida no meu negócio. O meu negócio vai ficar mais claro. As pessoas vêm aqui, elas vão conseguir experienciar o jeito Felipe Porto de trabalhar. É o melhor? Está longe de ser o melhor. Eu também não. Claro, eu quero buscar o melhor, mas eu não estou preocupado naquele melhor tóxico. Eu quero ser que a pessoa tenha uma experiência acolhedora, uma experiência simples, no sentido de dela se sentir literalmente acolhida, que a sua história seja acolhida. Então, quando ela vem, ela fala: nossa, foi muito bom estar ali. Né? Tem N consultórios muito mais luxuosos, com cadeiras ultra confortáveis? Tem. Né? Mas quando ela vem aqui e ela percebe, talvez de uma maneira inconsciente, a partir dos encontros, que há um diferencial, há um valor, há uma identidade clara, ela sai daqui e ela começa a me divulgar. E é isso que eu tenho percebido na caminhada, que é muito interessante, né? Que essa transparência no meu fazer, essa minha identidade, esse meu valor, é refletido nessa experiência do cliente comigo. E é isso que ela vai repassar para um futuro cliente. Nossa, gente, eu fui num menino lá eu sou aqui no bairro do Timelo, um menino de 1,90 m, né, Érica? Eu fui no psicólogo lá no bairro do Timelo. Nossa, foi muito bom. E quando chega pessoas aqui, igual hoje me procurou um possível cliente, falou assim: não, quem me indicou foi tal pessoa e disse que você tem isso. Ou seja, ele falou de algo que aproximava muito dos meus valores. Ou seja, então, esse meu discurso identitário, ele está começando a circular da forma que realmente eu acredito. E aí começa quase um marketing automático, né? Se é que a gente pode falar assim, que é o famoso boca a boca. Né? Mas é essa importância dos valores. Quando você falou aí que você está longe de ser o melhor, eu sempre falo que eu acho que a gente tem que buscar, não é o melhor entre a concorrência, né? É o nosso melhor. O nosso melhor. Se você está melhorando melhor. a cada dia, se você está fazendo o seu melhor por dia, se você está fazendo o melhor que pode ser feito, até mais, né? Dentro do que você é capaz ali, eu acho que você já está entregando aí o que você quer, o que você pode fazer para conquistar as pessoas, os clientes, né? E uma outra coisa que eu falo sempre é porque às vezes assim, sim, o marketing de indicação, a divulgação, a indicação, isso daí é muito importante, tá? Não sei o quê. Mas não a gente não pode também só viver desse meio, né? Da indicação. A gente tem que sim investir em divulgar e tudo. Mas eu acho que a melhor forma da gente divulgar e investir fora, assim, fora das indicações, é justamente a gente conseguindo levar às pessoas, né, as pessoas que podem ser potenciais clientes, essa nossa verdade, esses nossos valores, essa nossa visão, essa nossa cultura. Que quando a gente leva isso, quem vê naquilo ali for de encontro com o que você acredita, com o que você está propagando, vai se sentir atraído e vai vir com você. Aí é lógico que as indicações eles vão comprovar, vão trazer prova aí de que você tem essa autoridade, essa eficiência, não é isso. Mas eu acho assim que a base, né, de uma empresa, para ela ter essa base, é justamente essa clareza. E muitas vezes isso não está claro. Mas não está claro porque eu acho que a gente vive em um mundo em que a gente, como você disse, a gente não se pergunta sobre o nosso individual, sobre a gente mesmo. Muitas vezes, e aí eu posso falar aqui de experiência, de vida minha, né? Por exemplo,
A gente, quando nasce, a nossa identidade ela é feita pelos valores dos nossos pais. Então, a gente obedece às regras dos nossos pais. Aí, Isso. depois, vem a sociedade, vem um sistema e fala alguma coisa para você. Por exemplo, os valores do seu pai falam, tem que fazer faculdade. Aí, você faz faculdade. Aí, você entra numa roda de amigos de faculdade. Tem até a minha amiga que entrou aí agora. Aí você entra naquela, aí você vira a sua identidade, vira as pessoas que estão ali no seu convívio, seus amigos. Aí você entra, começa a trabalhar, aí você é levado pelo valor do trabalho. Aí você vai. Aí a sociedade vem e começa a te questionar. E aí, você vai casar ou não vai casar? Aí você casa. Aí você casa, você tem filho. E aí, quando vem o primeiro filho? Aí depois você tem o primeiro filho, quando vem o segundo filho? E aí você vive sempre envolto aí vamos falar assim, do que as pessoas estão esperando de você e você não se questiona sobre você mesmo, né? E aí veio o meu processo de autoconhecimento veio quando eu me questionei sobre, depois de perder três perdas gestacionais, você sabe, né, Felipe? Depois da Larissa. Então, veio uma questão, quem sou eu neste mundo? O que é isso que eu estou fazendo aqui? Quem disse que eu quero estar aqui, trabalhando aqui nesse local? Quem disse Exatamente. que eu quero ser CLT? Quem disse que isso daqui, estar aqui, não ter esse tempo com a minha filha, é um valor que eu quero para mim? E aí você se perde. Se perde. E foi aonde eu me perdi. Se perde e você não sabe aonde você se encontra mais. E aí você quer buscar realmente uma identidade, valor. E aí eu acho que você ainda para falar, não tem, eu acho que outra forma, não sei esse processo de autoconhecimento, né? Nossa, você trouxe algo muito legal, Érico, que eu quero complementar com um pequeno exemplo que eu sempre gosto de trazer, que é uma pequena historinha, né? Bem, muito Uhum. rápido. Vamos lá, que a história é o seguinte: a Érica nasceu, ela veio ao mundo, né? Isso para exemplificar sobre essa dificuldade de identificar quem eu sou, sobre os valores e a identidade. A Érica veio ao mundo, nasceu. Depois de uns 4 anos, 5 anos, a Érica ganhou uma irmãzinha. Então chegou uma irmãzinha lá. A Érica percebeu, né, da maneira dela, da maneira como criança, que ela perdeu espaço. Então ela viu que a atenção dos pais está sendo mais para aquele serzinho que chegou, e do nada ela solta a seguinte frase: eu vou matar a minha irmã. Ela falou porque ela, sei lá, ela estava em frente à televisão, e criança é muito atenta, ela está muito conectada no mundo, né? Então, enfim, ela falou assim: eu vou matar a minha irmã. O que os pais eles fazem? Eles, ou, sei lá, dá aquela boa palmada ali, né, só para a criança entender, ou vai para o canto da reflexão, não pode falar isso, pererê, parará. Enfim, com o tempo, isso, né, vamos falar assim, de uma maneira psíquica, inconsciente, a criança começa a montar a seguinte equação. Como mineiro, né? Uai, se tudo que eu falo eu estou repelindo o amor de umas pessoas que são essenciais para mim, eu preciso desenvolver alguma máscara para eles poderem me aceitar. Então você tem que falar que você ama a sua irmãzinha. Eu amo a Joanazinha. Ah, que lindinha a Érica, parabéns, e olha que maravilha. Ou seja, você começa a emitir pensamentos, palavras, começa a ressignificar sentimentos para você poder ser aceito naquele primeiro amor, que são os pais, e depois na escola, depois com as paqueras, depois na escolha da universidade, né, para quem quiser seguir a carreira universitária, o emprego. Aí você percebe que vai chegar numa época da sua vida, lá para uns 30, 40 anos, você não se reconhece mais, porque você, tentando encontrar esse amor, a gente fala isso muito na filosofia, esse amor é ser aceito. Você teve que atuar em vida. Você teve que usar armaduras para poder sobreviver. E uma hora a vida vai te cobrar. E se no meio desse caminho você decidiu empreender, abrir uma empresa, aí mora a segunda dificuldade. Se até agora eu nunca me perguntei quem eu sou, agora eu estou gerando um filho que seria uma organização que vai depender de uma clareza ainda maior. Como é que eu vou dar uma clareza para essa empresa se nem eu mesmo estou conseguindo responder quem eu sou? Né? Então, é uma bola de neve. E esse momento que a Érica está nos permitindo aqui, gente, que é muito legal, dê uma olhada nos cursos dela. Aí, Érica, eu vou virar marqueteira agora, hein? Dê uma olhada nos cursos dela, que
que, né, eu tenho acompanhado, é muito interessante. A Érica tem muito conhecimento. Para quem não conhece, ela tem muita história no mundo organizacional, pode ajudar todos vocês. Então, isso aqui que nós estamos falando é de uma essência muito grande, né? Se você deixar aí uma sementinha cair em você, vocês irão perceber o tanto que a caminhada de vocês ela será transformada, né? Até dando um exemplo, esse ano eu tô querendo lançar um infoproduto. Por quê? Olha que interessante. Eu tinha uma meta dentro de consultório que era chegar a 30 clientes. Uhum. Parece pouco, mas dentro do consultório, gente, é muita coisa, porque come muito o seu tempo. É praticamente a semana toda atendendo pauleira. Cheguei, Érica. Uau, vibrei, aquela coisa maravilhosa. Já entendi os meus valores, aquela coisa toda. E é muito bom. Porém, quando você alcança algo, vai chegar novos desafios. Tipo assim, e aí? Eu falei, opa, infoproduto. Enquanto eu estou ali... Então você não tem escala no consultório. Exatamente. E olha que interessante, né, Érica? Nós estamos falando de realidade mesmo. Ou seja, opa, então quando eu estiver atendendo o Joãozinho ou a Mariazinha, eu quero que apareça lá no meu celular, pim, mini curso vendido, pim, workshop vendido. Eu quero isso, né? Então, para mim fazer isso, eu comecei a estudar uma estrutura de marketing digital. Enfim, aí, por exemplo, lá durante o curso, o cara falou, ó, você tem que ter um site, por N motivos, porque o site ele não perde o seu valor ao longo do tempo. Né? Já foi embora Orkut, já foi embora Flogão nas bases de internet, né? Bate-papo UOL, MTV, tudo vai embora. E os sites continuam, gente. Os sites estão aí, então é importante ter um site, beleza. Só que para me montar um site, para me ter lá a minha aba de produtos e serviços, para mim ter lá o meu CTA, né? Só explicando, é o call to action, né? Que é o chamada para ação. Para mim chamar para ação, para mim convidar você a experienciar o meu produto, o meu serviço, eu tenho que estar muito claro o que é o meu trabalho, o que é os meus valores. Se não tiver isso, eu contrato uma empresa, ou se não, eu vou tentar desenvolver de maneira inicial a minha estrutura de marketing, de maneira já distorcida. Aí você olha para você ver, eu vou gastar não, que é aprendizado, né? Acho que tudo é válido. O movimento é sempre válido. Nós estamos falando assim da gente aumentar a nossa probabilidade de sucesso. Vamos falar assim, fica ideal. Porque todo movimento é válido, né? Então, eu tendo essa clareza dos meus valores, vai aumentar a probabilidade de eu encontrar o meu real cliente. Sem máscara, né? Com lucidez. Então, é essa importância. Parece que é bobagem. Às vezes a gente fala assim, psicologia, filosofia é muito, você não sei, é questão. Gente, se você soubesse a importância que é você criar intimidade com o seu repertório interno, não sem dor, que a vida não nos poupa, mas quanto você conseguir criar essa intimidade, você consegue desenvolver, aí nós estamos falando de negócios, você consegue desenvolver ainda mais o seu negócio, você vai parar, talvez, de flexibilizar muito o seu produto. Claro, a gente tem que ter uma certa maleabilidade, mas se você flexibiliza demais frente ao seu cliente, você pode se vender. Se seu cliente for um corrupto, você vai virar corrupto? Sério, eu falo assim, isso que você falou, essa questão da clareza, né? Da questão que é justamente a base da cultura, que é o propósito, a missão e a visão. Isso é a base de qualquer organização. Quando você... isso é independente de tamanho. Se você é sozinho, se você tem 2, 3, 10 ou 100 ou milhões de colaboradores. E existem casos aí de grandes empresas que começaram pequenas, mas elas começaram assim com uma clareza muito nítida sobre isso. E eu acho que essa questão do propósito, da visão dos valores, ela te dá principalmente a oportunidade de você dizer não para aquilo que você não acredita, que não é o seu foco. E isso eu acho que é até muito mais relevante do que saber aproveitar as oportunidades. É você dizer não. E aí, quando você disse essa questão, né, deu o seu exemplo e tudo, e assim, no meu caso também, no exemplo, quando eu abri a minha empresa e tudo,
na base de qualquer planejamento, de qualquer plano de negócio que você vai fazer para qualquer tipo de empreendimento, essa questão é a primeira que tem que estar clara e tem que estar fundamentada. E a gente muitas vezes negligencia isso ou não dá essa atenção, porque acho que você falou uma questão aí, às vezes a gente acha, ai, nossa, será? Eu não quero mexer nesse negócio de identidade. Às vezes a gente tem medo do nosso passado, o passado assombra a gente, você aí deve ter muitas coisas disso, né? Porque eu acho que a gente é muito voltado pelo passado. E aí a pessoa não quer sentar, não quer refletir, não quer colocar, não quer documentar, ou então inventa uma frase copiada de um concorrente, não é a verdade, não é aquela crença, não é o que ele acredita, não é a vivência dela. E aí, isso daí, a empresa já começa ela começa sem a sua identidade, como a gente estava falando da questão da identidade, né? Eu, assim, não tem como. Para mim, qualquer empresa, ela começa pela essa clareza disso e pela essa questão, e ela é fomentada e ela tem sustentabilidade quando o dono tem isso e tem a mentalidade da empreendedora, né? Essa mentalidade de que ele precisa disso. E aí, você deu um exemplo no comecinho aqui do que a gente estava falando, e que eu acho que é muito a mentalidade da mentalidade empreendedora, que é da plantação, né? O plantar, esperar crescer para depois colher. Mas assim, esperar, né? Saber esperar, não ser imediato, saber que você tem que ir ali, cuidar da terra, do terreno, regar e tarará, né? Mas enfim, as pessoas se perdem por achar, talvez, uma banalidade não ter essa clareza, não ter essa documentação, não ter isso registrado. Ou então elas não sabem mesmo como fazer isso. Elas não conseguem explicar para você, não sei por que a minha empresa existe, eu não consigo descobrir isso, eu não sei o que é meus valores, eu não sei, não consegue, não está claro. E a coisa vai acontecendo, vai vendendo, vai deixando e vai, não para refletir. Verdade. Mas isso é a base. É interessante isso que você trouxe, voltando um pouquinho, quando você falou assim que essa identidade, esses valores nos auxiliam a dizer não. Eu gostaria de dar um exemplo próprio, né? Assim que nós trabalhamos juntos, né? Aí eu saí, enfim, aí eu fui para a gestão de recursos humanos, né? Aí quando eu fui para a gestão, eu falei, não é isso. Não é isso, eu já entendi o meu lugar. E nisso, eu não sei se você lembra, Érica, mas eu já realizava os atendimentos psicoterápicos, porém, depois do trabalho. Né? Era tipo assim, 1, 2 clientes, que era onde eu tinha muito tesão de vida ali. Era muito bom. Né? Estar com o cliente, quando eu vi o resultado, aquilo ali me transformava. Lembra que nós falamos lá no início, que eu brinquei do Raça Negra? Aí eu me identificando nessa parte. Mas aí, Érica, lá na gestão de recursos humanos, olha, não é para mim, muito obrigado pela oportunidade, tchau. Beleza. Aí nesse processo, Érica, depois passou uns 3 meses, meu telefone toca, aí era uma headhunter. Para quem não sabe, headhunters são trabalhadores que buscam profissionais com determinado perfil, né, de acordo com o pedido do cliente. Fala, Felipe, vou simplificar aqui, meu nome é fulana, faço parte da empresa tal, pererê, parará, já pesquisei o seu perfil, já liguei para algumas empresas que você faz parte, a empresa que é minha cliente, o diretor conhece os outros diretores de alguma empresa que trabalha, falou muito bem de você, parará, olha, esse negócio é o seguinte, vem aqui, ele gostou, bateu um martelo. Simples assim, com aquele salário, aquele benefício. Porém, já estava bem transparente para mim os meus valores, a minha identidade, aonde eu estava querendo caminhar, aonde eu estava querendo começar a explorar. Porque a gente sabe os valores, mas tem um matagal na frente. Eu só tenho o facão e a certeza que eu vou descer o facão nesse mato. Essa é a verdade, né? Que eu vou ter que entrar nesse novo campo. Aí, Érica, aquilo me abalou tanto, eu falei assim com a menina, me dá 10 minutos. Desliguei o telefone, Érica, coloquei a cabeça assim na mesa. Eu nunca chorei tanto. Sabe aquele choro chorado? Parece que até passou creme assim no rosto. Ficava. Enfim, não sei nem te falar. Sabe? Era uma lágrima densa. Eu chorei tanto que eu falei: caramba, o mundo me testando só pode. Mas isso foi um aprendizado tão grande que eu liguei para a menina e falei assim: fulana, eu estou ligando para recusar. Ela falou assim: o quê, Felipe?
Acabou que eu conversei com essa menina quase uns 30 minutos, que ela ficou curiosa. Por que que o meu discurso identitário estava tão coeso? Não sem dor, volta a frisar, mas coeso. Ela falou assim, Felipe, nossa, foi um prazer falar com você. Foi a primeira pessoa que recusou a vaga, que eu fico feliz e que me ensinou tanto. Isso me marcou. Claro, na hora que eu desliguei, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Né? Aí embaixo, arrependimento, você acha que você está surtando, que, né, para que eu vou empreender? Mas baixa aquela loucura ali, mas quando se tem essa transparência, você consegue dizer não. Claro que você vai, vez ou outra, você dá aquela loucurinha, né? Por que eu fiz essa escolha e tal, enfim. Mas a sua base está forte. Né? Eu falo isso tudo porque nós somos seres humanos. Então, esse não que eu dei lá, pessoal, me faz estar aqui agora, às 19h55, conversando com a Érica. Às 19h55, tendo um pouco de propriedade para discutir com vocês sobre valores, para falar com vocês realmente o que é saber dizer não. Está para além de livro, teoria está cheia, tá? Aqui está cheio de livros para isso. Não, eu estou falando com experiência. Então, esse não, né, me ajuda muito, me auxilia muito a estar aqui nesse momento. Né? Então, Ô, Felipe, isso que você falou aí, ó, mais uma coisa que a gente compactou do mesmo valor e de uma mesma experiência, né? Que você sabe que a EPE, eu abri ela em fevereiro de 2020, um mês depois veio a pandemia. O planejamento da EPE, ela não tinha... quando você faz um planejamento, você não tem o investimento que você faz, né? E quando você faz o retorno e tudo, você não tem de imediato esse retorno da sua empresa. E aí, e o mundo testando, como você disse, né? E eu deixei claro, falei assim, e a empresa, e eu já tinha tudo organizado, planejado, que a gente estava tranquilo aqui, eu e meu marido, que ele estava com a empresa dele também. E aí, com a pandemia, veio a empresa dele fecha também, zero rendimento, né? Zero. Aliás, fica negativo, né? Porque fica devendo, tem que pagar as coisas. Só quem vive sabe. Só quem vive sabe. E passa-se 2 meses, eu com muita clareza daquilo, tudo que eu estava plantando, eu sabia onde eu estava plantando, que eu queria colher. Também aparece uma dessas oportunidades, tipo essa, como você disse aí, tudo casado, ex-empregador, indicando para ser diretora de recursos humanos de uma grande empresa multinacional. Um salário daqueles a se considerar. E eu com rendimento zero, meu marido com rendimento zero. E aí? Só a clareza de valor, só a clareza de propósito, só a clareza de visão te faz falar não. E aí você fala não. E hoje eu estou aqui com você, 19/2, às quase 20 horas, para poder contar essa experiência. Não, isso eu falo que essa é a grande beleza do mundo, né? Essa é a grande beleza da nossa humanidade, né? Eu gosto de falar, Érica, assim, até tendo a oportunidade de me provocar e provocar todas as pessoas que estão participando aqui. Cuidado com o autoconhecimento que está sendo vendido hoje em dia. Barato, barato nada, caro a nível de preço, mas que fala que você pode tudo a qualquer momento, a qualquer hora. Eu posso, eu quero, eu consigo. Nada disso. Maturidade é você reconhecer que você não pode tudo. Mas, se você tem valor, se você tem transparência, pega o exemplo da Érica, pega o meu, você consegue fazer escolhas que talvez o resultado não venha tão de imediato, mas a raiz é N vezes mais sólida do que se você fizesse outras escolhas. Eu, em 2017, o coach teve um boom. O coach foi algo incrível. Então, assim, a pessoa ela sempre trabalhou com, sei lá, gestão de beleza. Ela fez lá uma universidade do canto de Israel. Aí ela fez gestão de beleza e virou coach para começar a palpitar dentro do mercado comportamental. O mercado, houve uma transformação tão grande. Gente, eu não estou falando mal sobre a técnica coach, tá? Mas de maus profissionais que entraram nessa área. Até como todo negócio tem mau profissional em todas as áreas. Na psicologia também, coach, né? Na medicina, na psicologia, onde for, sempre sim, vai ter. Exato. Mas aí, nesse meu exemplo, o que aconteceu, né, para falar sobre saber dizer não,
caiu na época o número de clientes muito e, de certa forma, desacreditado, porque a psicoterapia é um processo. As pessoas têm que se afeiçoar com o processo. Elas têm que... A psicoterapia é um espaço de reeducação da sua humanidade. Que sabedoria existe paciência. Como diz o livro Cavaleiro Preso na Armadura, você não pode aprender e fugir ao mesmo tempo. Você precisa continuar algum tempo no mesmo lugar. E as pessoas odeiam isso. Odeiam. Não estou falando parar totalmente, não, mas você precisa ficar algum tempo no mesmo lugar para você poder se desenvolver. Eu lembro, era que a minha pegada, aos meus valores de novo, minha pegada é psicologia e muita filosofia. Eu falei, gente, como... Aí eu ficava assim, doido para fazer o curso e começar a seguir a moda. Eu falei, gente, como que eu posso negar profissionais que estão trabalhando, pensadores, 1000 anos antes de Cristo, que estão vivos até hoje? Como é que eu posso desconfiar disso? Na verdade, eu tenho que me apropriar ainda mais disso. Então, essa clareza e a transparência dessa identidade, desse valor, Érico, me fez querer estudar muito mais. Eu virei um louco. Comecei a revisitar livros que eu já tinha lido, comecei a fazer curso. Né, Érica? Assim, né? A gente compartilha de várias coisas. Revisitei, ofereci um outro olhar. Érica, como é que o meu discurso hoje está mais coeso? Quando eu sento com uma pessoa, ela consegue ver que, olha, sim, a filosofia, a psicologia conseguem me ajudar. As pessoas conseguem enxergar isso quando se encontram comigo. Claro, não é 100% das pessoas. Né? Claro que não. Mas existe uma boa porcentagem. Né? Porque existe essa clareza, existe essa identidade cada vez mais clara. Né? Porque ela vai melhorando ao longo do tempo. Ninguém está pronto agora. Mas era esse exemplo que eu queria compartilhar. Acho que isso daí, acho que a gente... Acho que nós já vamos uma hora aí, que nós já estamos aqui literalmente filosofando mesmo, falando nisso. Mas eu acho que fica na clareza e fecha bem, casa bem com o que você falou lá no comecinho da nossa live, que empreender é, sem dúvida alguma, um desafio muito grande. É uma montanha-russa, tem altos e baixos. E só essa clareza dessa identidade, do que realmente é o seu negócio, tudo está muito claro, é que vai fazer a gente enfrentar todos os desafios, né? Os incertos, os um pouco mais previsíveis, e você ter esse controle, que é a única coisa que a gente tem, como você tinha comentado, dos pensamentos, né? Das nossas ações, dos nossos valores. Eu acho que é isso, eu acho que aí está o X da questão. Exato. Então, para sintetizar, né, Felipe, eu acho que vale sintetizar. Se questione sobre quem é você, revisitando a cada encontro que você tiver no dia, o que te fez bem e o que te fez mal. Exatamente. Comece a nomear nesses encontros, dar nome a isso. Isso é liberdade? Isso é flexibilidade? Isso é segurança? Isso é estabilidade? Comece a dar nomes. Dê nome para isso e tente identificar aonde esses valores poderão ser encontrados nas suas ações. Exatamente. Essas são as belezas, né, dos encontros com a vida. Eu falo, Érica, que as respostas estão aí. Uhum. Cabe a nós, né, como se diz, desenvolver essa lucidez, desenvolver, como eu disse, essa sensibilidade com o nosso repertório interno, né? A partir disso, você já citou, você vai dando nomes. Pega um caderninho, vai anotando o que eu gostei de ali, o que eu gostei de tal encontro, enfim. Dê nomes e vocês irão perceber que os seus valores estão ali. Né? Quando alguém perguntar para você assim, responda a você mesmo, como se você estivesse perguntando para você, quem é você? Porque aí você está falando que... quando você fala quem você é, você está falando das suas escolhas, você está falando daquilo que você abriu mão na vida, você está falando daquilo que você acolheu. E quando você fala o que você está falando dos seus valores, está falando da sua identidade. A história da Érica, que ela já contou, e a história que eu contei aqui, alguns exemplos, provavelmente, a gente pode encerrar agora, você já tem uma noção, claro, o tempo é pouco, mas você já tem uma noção de quem a Érica é. E vocês já têm noção do que vocês podem esperar do produto dela. Então, vocês podem comprar que não vai fugir disso. Claro, vai aprofundar em questões
teóricas e vai dar o jeito dela de ser no curso dela, mas isso tudo que ela falou, essa experiência dela olha para você ver, o mercado querendo... Não tem como pagar. O mercado querendo uma diretora de RH, vocês estão tendo dentro de um curso na internet com muita bagagem. Né? Enfim, foi muito bom. É muito bom. Agora estamos na hora do merchan, né, Felipe? Faz parte. Mas é isso mesmo. Boa. Mas eu acho que é o que a gente tem que passar. Todo dono de pequena empresa, de tudo, assim, se ele consegue traduzir no negócio dele a essência dele, não tem quem copie. Não tem como ele se preocupar com nada. Ninguém vai copiar isso. Ninguém vai copiar, e isso a gente vê, inclusive, depois nas grandes empresas, né? A gente vê aí uma Amazon vivendo do que era o Jeff Bezos quando ele estava lá no começo, e isso vai se perpetuando. Então, não tem como fugir disso. Eu estou lendo aqui que escreveram cada live um novo aprendizado, ótima live. Foi muito gratificante essa live para mim. Hoje, além de empreendedora, sou graduanda de psicologia. Felipe me fez pensar também sobre o meu futuro profissional. Obrigada. É isso aí, ó. Juntou as duas coisas também. Nós estamos aí. Muito bom. Juntando o empreendedorismo com a psicologia. E, gente, a gente espera de verdade ter contribuído aí numa sexta-feira com uma reflexão. E eu acho que agora, obrigada também, olha, minha irmã falando também, parabéns, adorei. Eu acho que cabe agora a gente voltar e refletir, né? Sentar e refletir sobre o que a gente é, sobre os nossos valores, sobre o encontro. Felipe, eu sem dúvida vou levar desse encontro aqui aquilo que eu sempre carreguei e que acho que só ficou à prova. Como é bom falar com quem realmente tem uma troca com a gente, né? Eu sei que é muito importante a gente também conversar com quem tem questões diferentes da nossa, porque claro. Isso enriquece profundamente. Essencial. Minha irmã acabou de falar aí, a minha irmã acabou de falar aí, fiquei numa banca de 4 horas, estava com a cabeça esgotada e ficou escutando. A minha conversa com a minha irmã, olha, gente, a minha irmã é minha irmã gêmea. A minha conversa com ela é sempre muito rica, porque nós temos gêmeas com valores diferentes, pensa. Então, eu acho que sempre tudo é muita troca que a gente tem. E isso só enriquece nosso conhecimento. Então, assim, é muito bom conversar com quem tem valores parecidos, com quem tem valores diferentes, com quem... Eu falo que eu brinco que eu tenho um valor igual da minha irmã, mas assim, a gente tem alguns pensamentos divergentes, né? E isso enriquece a gente. Então, pessoal, obrigada por todo mundo que participou dessa live, que esteve aqui. Obrigada por contribuir, por ter colocado aqui as mãozinhas, obrigada. E que a gente possa discutir mais sobre esse assunto aí, né, Felipe? Fazer novos encontros. E quando a pandemia permitir, que esse encontro seja ao vivo. Presencial. E eu deixar só a última frase, que não é minha, mas que eu acho ela linda, ela sempre me acompanha, é do Baruch de Spinoza, século XVII, né? Ele fala o seguinte: tudo que existe na vida são os encontros. É essa capacidade de afetar e ser afetado. Se estes encontros, eles aumentam o meu potencial de ação frente à vida, eu experiencio a alegria, né? E a alegria para os gregos é essa passagem uma passagem para o estado mais potente do próprio ser. Valeu demais, Ed. É isso. E a minha frase final para mim, sucesso é eu estar conectada com os meus valores. É a definição de sucesso para mim. Então, Maravilha. pessoal, obrigada para vocês aí. Obrigada de coração. Obrigada por vocês todos que ficaram aí. Eu espero que a gente faça mais encontros, então, Felipe. Tchau. Que tenha mais encontros. Valeu, Érica. Tchau, tchau. Valeu, isso pessoal. mesmo. Obrigado. Tchau. Show pandemia Obrigadão. para a gente fazer ao vivo. Isso aí. Valeu. Tchau. Obrigada. Tchau. De coração.